Olá, Brasília, Brasil e os 6 continentes, onde o Raul no podcast já chegou, onde Provérbios já chegou com essas pessoas incríveis. Meu querido Márcio Souza, Marcinho Love, meu amigo, irmão, pastor, filho amado de Deus, Clésio Teodoro, Patrícia Magalhães, mais conhecida como Patrícia Voz de Trovão. É um prazer estar com vocês aqui no capítulo 9. Já quero ressaltar para você que não assistiu os outros capítulos, vai lá porque está muito bom. Hoje nós estamos aqui no dia 9 e os que onde vir ainda. Então você é o nosso convidado mais especial. É ou não é, Marcinho? Então, vamos avançar. Maravilha, hein? Chegamos ao 9 e vamos chegar até o 31 com todos vocês junto, curtindo, compartilhando e colocando também lá nos comentários lá o que você tem recebido por parte de Deus, se Deus tem falado com você, conte seu testemunho. Estamos aqui para crescer juntos e vamos que vamos. Muito bom. Com você, minha querida Patrícia Voz de Trovão. Mais uma vez, felicidade estar aqui com vocês. Você sabe que no capítulo anterior a gente deixou lá uma semente poderosa. Eu tenho certeza que as pessoas que forem assistir, elas vão também comentar sobre isso. A gente falou qual é a personificação da sabedoria. Então, quem assistiu, coloca lá no capítulo anterior qual é a personificação da sabedoria. E nesse capítulo 9 também tem uma palavra tremenda. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas também irão comentar e irão reverberar em outras vidas, porque essa semente ela é poderosa. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito bom. Mas, olha as palavras que a gente já aprendeu. Reverberar, egrégora, qual que você falou aí, que você tinha falado? Inenarrável. Inenarrável e incomensurável. Meu amigo, isso aqui é cultura que passou, Clésio. Me conta. Senhoras e senhores, excelente dia aí. Quero agradecer o convite por poder estarmos aqui. Assim como os capítulos anteriores, é top. Provérbios em si, se a gente for ler de novo amanhã, a gente vai ter uma outra revelação. Hoje, nesse capítulo 9 aqui, tem uma top aí, né, sobre as 7 colunas. Então, fica aí. Papel e caneta nas mãos. Não faça só aí o áudio, né? Não fica só vendo, mas tome nota, tá bom? Também tenho certeza que vai te trazer algumas clarezas e até mesmo, por que não, respostas, né, Paty? Com certeza. Resposta para suas dúvidas. A gente tem falado aqui que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Enquanto talvez você lê muito livro de autoajuda, a Bíblia ela é um livro de ajuda do alto. Bora avançar, bora aí. Muito bom, meu irmão Clésio. Até o final. Esse é o meu mentor, viu? Até o final eu aprendo. Né? Como é que é o ajuda do alto, o livro de autoajuda? Às vezes você lê muito livro de autoajuda, enquanto você pode ter... Você tem o livro da ajuda do alto, que é a própria Bíblia. Até o capítulo 31 a gente aprende, né, Claro, Patrícia? vai ficar gravado no nosso coração. Ajuda do alto. Gravar essa frase, ajuda do alto. Então vamos lá, meus irmãos. Provérbios capítulo 9. A sabedoria construiu sua grande casa, sob 7 colunas, e preparou uma grande festa, com bastante carne e vinho. Enviou suas servas para saírem pelas ruas da cidade, levando o convite desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham à minha casa as pessoas sem compreensão da vida. Aos que não têm entendimento diz: venham e comam do meu banquete e bebam do vinho que preparei. Deixem para trás a insensatez e vocês viverão de verdade. Venham andar pelo caminho do entendimento. Se você tentar corrigir uma pessoa debochada, acabará sendo ofendido e odiado. Se você tentar corrigir uma pessoa perversa, estará prejudicando seu próprio nome. Por isso, não repreenda o zombador para que ele não o odeie. Repreenda o sábio e ele o amará. Ensine a pessoa sábia e ela será ainda mais sábia. Ensine o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e o conhecimento do santo é a verdadeira compreensão da vida, porque por meu intermédio se multiplicarão os seus dias, e os anos de sua vida se acrescentarão. E lembre-se que a sabedoria só traz benefícios, você mesmo tira proveito dela. Se por outro lado você preferir zombar dela, sofrerá as consequências. A loucura parece uma mulher dominada pelo fogo da paixão, que nada sabe nem deseja saber. Fica sentada à porta de sua casa ou senta no ponto mais alto da cidade. Toma uma cadeira e faz propostas aos que passam por ali e tratam de seus negócios. Ela diz: venham todos os inexperientes, e aos que não têm bom senso ela diz: a bebida roubada é mais doce. O pão roubado é comido às escondidas e muito mais saboroso. E muitos vão atrás dela.
sem saber que estão caminhando para as sombras da morte e que os convidados da loucura já estão nas profundezas da sepultura. Provérbios capítulo 9. Uau. Tá com vocês aí, meus irmãos. Rapaz, eu vou te falar, esse pão aqui é interessante, né? Como o poder criativo da gente, né? Rapaz, você acredita que eu fiquei pensando num sonho assim, falei assim, esse pão gostoso, eu fiquei lembrando ali embaixo, ali que tem uma padaria maravilhosa, fiquei lembrando de um sonho na hora que eu li aqui. Olha só como é que são as O coisas. que é o banquete, né? É verdade. Uma mesa de sonhos. Não é, pai? Olha só. Eu gosto da Patrícia, eu gosto daquele sonho que não é o com doce de leite, não. Eu gosto daquele cremezinho de baunilha. Baunilha, aham. Senhoras, posso começar então aqui? Pode, Fica à vontade. por favor. Ó, ele começa dizendo que a sabedoria, ela constrói a casa. Não é isso? Deixa eu sair aqui do meu capítulo. Aqui. A sabedoria edificou sua casa. Edificou a sua casa. E nós vemos aqui que a jornada de Provérbios toda realmente é a busca essa pela sabedoria. Né? Então, e a sabedoria ela é personificada como uma senhora soberana. Você falou da personificação lá, capítulo 8. Então, ela vai trazendo isso, que ela vai às ruas convidando as pessoas para atingir, buscar a sabedoria. E nós vemos também que a sabedoria, ela clama em alta voz. E quando nós... vamos pegar aqui o resultado do final de semana, né? Às vezes a gente tem alguns vizinhos que bota aquele som altão lá e não tem como você ignorar. Porque tem aquele som audível e você está naquilo ali. E quando nós pegamos, e você trouxe o exemplo do sonho aí, vamos trazer o exemplo aqui da música, que clama, que canta em alta voz. E a Bíblia fala que a sabedoria, ela está clamando. Por quem? Ela está clamando. O que é clamar? Então, nós vamos entender, então, a pessoa clamando. Então, vamos trazer uma conjectura lá do cego de Jericó. Senhor, filho de Davi. Então, ele está clamando, entende? Então, ou seja, a sabedoria está falando, Pati, estou aqui, Pati, estou disponível. Vem e me acesse. Ô, Marcos, estou aqui, vem e me acesse. Vem e me acesse. Para quê? Para que nós possamos não só ter uma pessoa, não só ser sábio, mas que nós possamos sermos edificados para edificar a vida de outras pessoas. Tudo que Deus fez, Ele fez de propósito e para um propósito. Tudo que Deus faz é de propósito e para um propósito. E quando nós não entendemos o propósito e quando existe essa dúvida, nós não somos libertos. Eu falei, não sei se foi no capítulo anterior, se foi na outra gravação, mas eu entendi de que quando nós não descobrimos quem nós somos, além de nós não libertarmos, nós nós prendemos a vida de outras pessoas. Nada que Deus fez, Ele fez para si próprio. Tudo que Deus fez é para receber e liberar. Então, por que a sabedoria ela clama em alta voz? Porque uma vez, quando você se descobre, Paty, você foi num restaurante top. O que você quer? Você quer que outros experimentem daquele mesmo paladar, daquele mesmo ambiente. Então, a sabedoria clamando em alta voz, ela quer que nós experimentemos essa sabedoria e nós vamos entender que sem ela nós somos vazios, nós somos considerados ao pó. E uma vez que nós acessamos essa sabedoria, quem está do seu lado, a mesa do conselho, os seus colaboradores, a sua secretária, os seus filhos, eles serão alcançados por aquilo ali. Serão alcançados, porque existe a diferença entre conquistar e receber. A sabedoria, nós precisamos só recebê-la. Muito bom. Porque uma vez, quando eu falo que nós somos filhos, você é mãe. O que suas filhas precisam fazer para você amá-la mais? Eu não preciso fazer nada. Só o fato dela já existir, já amo. Então é assim Deus comigo e você. Agora, a falta de sabedoria, você acredita que você é a pessoa errada, fazendo a coisa certa. Ou você se deprecia, não entendendo quem Deus é na sua vida, aí você se autoacusa pela falta de sabedoria. Então, se nós erramos, mesmo sendo nós falhando, sendo pecadores, nós amamos nosso filho incondicionalmente. Mesmo ela falhando, você a ama incondicionalmente, imagine Deus Pai. E às vezes, quando nós temos essa ausência de sabedoria, Paty, nós entramos na questão da autodepreciação.
Nós entramos na acusação, nós entramos, né, que eu sou a pessoa errada. Mas isso é a falta de sabedoria. E quando eu tenho essa falta de sabedoria, tem um livro de Clóvis de Barros que ele fala uma vida que vale a pena ser vivida. E pela falta de sabedoria, tem muitas pessoas vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida. Uau, legal. Eu queria passar para a Patrícia aqui, mas fazer uma pergunta aqui, Clésio, mediante tudo que você falou. Não é importante, eu deixo essa pergunta, esse gancho aí, é a questão da pessoa. Não só o que ela fala, mas ela entender a questão da identidade dela, a importância da gente saber a nossa identidade. Eu sei que é um tema importante e talvez a gente teria que fazer um podcast específico para isso. Mas se a pessoa ela conhece quem ela é, de quem ela é filho, o que ela se tornou, e ela entende a identidade dela, fica mais fácil. Quando eu sei que eu sou, eu sei a força que eu tenho. Quando eu não sei quem eu sou, eu acredito nas mentiras que as pessoas falam a meu respeito. Uau, muito bom. É um bom tema, né, Patrícia, para a gente pegar e abordar aí num podcast falando só sobre isso, só sobre identidade. E a Bíblia, ela é um pai procurando o seu filho. Isso é o fim, né? Que o filho se reconheça como filho. Né? Isso, deixa aí, botei essa lancinha aí, Patrícia, porque é um tema relevante. Claro. E que, como a gente não vai ter oportunidade de abordar especificamente, mas que quem estiver nos assistindo, já busque. Já, o que é essa identidade? Onde que eu acho? Onde procurar? Né, Clésio? Para ficar mais... Para ela saber um norte ali dele tomar. Poxa, eu não sei minha identidade. Então, para que ela busque, seria um tema aí para um podcast seguinte, aí a gente só tratar sobre isso. Legal. Na verdade, quem assistiu o capítulo anterior, capítulo 8, a gente fala sobre identidade. Né? E a gente fala também que a sabedoria tem uma personificação, né? Tem uma pessoa personificada lá. E aí, olhando por essa vértice que o Clésio trouxe sobre a questão da própria edificação, né? Da gente saber como que a gente traz essa figura da sabedoria de maneira gratuita, acessível, né? Porque nada mais que a sabedoria, ela se compraz em doar-se para as pessoas que carecem. Por isso que na primeira parte, aqui do 1 ao 6, ele fala sobre aquela questão do banquete da sabedoria, né? E você vê que ela fala assim, enviou servas para que anunciassem nos pontos mais elevados da cidade. Quem for simples, apresente-se. E aos insensatos ela disse, vinde comer o meu pão e beber o vinho que preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Andei direito no caminho da inteligência. Então, assim, eu não somente dou, né, algo de comer, algo de beber, mas eu também trago a você os frutos que isso irão trazer para você, as consequências que isso te trará. Né? Quando a gente passa por um aprofundamento sobre um capítulo como esse, que a gente está querendo o quê? Discernimento. Né? A gente quer entender o que Deus quer me dizer. Às vezes você está na sua casa, você não tem o que comer, você não tem o que beber, você não tem como vestir os seus filhos, né? Você não tem como colocar gasolina no seu carro, a sua empresa está com déficit, não sabe como pagar seus funcionários, seu carro está em busca e apreensão, às vezes você está acamada, né? E aí você olha uma palavra como essa e fala assim, caramba, o que Deus quer me dizer hoje? Eu caí em cima desse capítulo, o que Deus quer me dizer hoje? Existe aqui... e a gente sabe que existe uma sabedoria que ela edifica a nossa casa. E o que é a nossa casa? Quem é a nossa casa? Né? Quando a gente fala assim, habita dentro de mim, né? Existe um templo que habita o Espírito Santo. Eu sou essa casa. Né? E como eu tenho feito, né, as minhas declarações? Em quem eu creio? Né? Como está a minha confiança em Deus? O que eu tenho dito? As circunstâncias que se deparam na minha realidade, qual é a ressignificação que eu trago para que Deus possa providenciar. Né? A gente vai falar sobre as 7 colunas, né, que são essas colunas que trazem aí também uma mensagem, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai começar a entender um pouco mais o que Deus quer falar para nós nesse capítulo 9. Porque muitas das vezes a gente acaba esmorecendo na nossa fé porque a gente não entende o que Deus nos prepara para algo.
né? E aí, Raul, eu sei que você estudou bem essa questão das 7 colunas. Até quero que a gente possa mergulhar sobre isso, porque para as pessoas saberem, né, o que são essas 7 colunas, quais são as promessas que trazem sobre isso, como que eu posso, né, trazer frutos de maneira prática, como que eu posso direcionar as minhas declarações dentro das 7 colunas. Eu sei que você estudou isso, que você possa, né, derramar sobre nós também esse conhecimento. Então tá ótimo. Quer falar? Antes dele trazer esse das 7 colunas, eu tive aqui um insight do pão e vinho, né? Que ele preparou a mesa do pão e vinho. A Bíblia fala: conhecereis a verdade é o quê? Vos libertará. Agora, a verdade que nós somos transformados é pela renovação, é pela palavra, sendo renovado posteriormente pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é pão. E a instrução do Espírito é o vinho, porque a palavra ela nos dá conhecimento. Agora, o vinho, que é o Espírito Santo que dá o discernimento da palavra, porque existe a verdade passada. O que é a verdade passada? Existe algo que era aplicado ao tempo, e esse tempo é um tempo passado, que não se aplica agora. Mas a palavra, ela vai trazer a instrução. Mas eu preciso trabalhar com o pão e o vinho. A palavra de Deus e a instrução e discernimento do Espírito Santo para nos trazer clareza da palavra de sabedoria. Porque às vezes nós temos uma palavra, mas às vezes nós não temos entendimento daquela palavra naquele momento. Aí depois você, poxa, era isso. Não tem isso? Era isso. Por que eu preciso ter a palavra e o vinho? Porque o Espírito Santo de Deus só nos vai trazer clareza, revelação e entendimento daquilo que eu já sei. Perfeito. A palavra. Se eu não tenho um pão, o vinho, ele não vai ter tanto discernimento através disso. E nós vemos também a ceia, né, do pão e o vinho trazer essas conexões. Então ela fala: preparei o banquete para que tenha o pão e para que tenha um vinho. Para que nós tenhamos a palavra e a revelação da palavra através do Espírito Santo em nós. Se a gente for parar para pensar na Santa Ceia, né, o que foi feito ali, né? O pão e o vinho. Então, assim, quando a gente pensa no pão, quando ele reparte o pão, exatamente ali, celebrando ali o corpo, né? E o vinho, a questão da espiritualidade, a gente vai entender bem que a gente precisa exatamente isso, Clésio. Essa conexão. Né? Dessa conexão, de que a gente precisa falar palavras que declaram o nosso futuro diante daquilo que a gente crê e confia em Deus, mas sabendo que Deus fará, porque há dentro de nós um espírito vencedor. Né? A gente falava sobre a questão de identidade. No momento em que eu sei da minha identidade, do poder que habita dentro de mim, as palavras que saem, elas são palavras tão fortes que elas só esperam o momento certo, que Deus sabe, que é o momento para todas as coisas, para acontecer. E a gente tem os frutos das nossas palavras, as consequências disso, né? Exatamente. A morte e a vida, né? Tá no poder das nossas palavras, né? Do que a gente profere, né? Sim. E delas nós vamos comer os frutos, né? Sim. Patrícia, então vou pegar já o que você me deu a introdução aí, pegar esse gancho. A gente presta serviço num condomínio e tá tendo muitas obras, né? E aqui eu quero linkar aqui porque a pessoa já vai visualizando ali. E o que faz com que essa obra que a pessoa está construindo ali, ela possa colocar outros andares, né? Primeiro faz uma boa fundação, né? Tem que ser uma fundação bem consolidada, bem forte. Mas o que vai depois dar sustentação para os andares que vão vir para cima naquela obra, ou se não tiver a laje, são as colunas. Então, quanto mais as colunas forem fortes, mais ela vai subir andares, né? E aí, aqui no versículo 1 fala isso, né? A sabedoria construiu sua casa grande sobre 7 colunas. E aí eu quero falar que cada uma delas, vou fazer aqui de uma forma bem didática para que fique gravado e fique salvo. E depois, se a pessoa quiser se aprofundar, ela pode estudar aí também em casa. Qual que seria a primeira coluna? O temor do Senhor. E aí eu vou trazer uma base bíblica para cada coluna. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aí eu quero ressaltar, frisar essa palavra temor. Temor, mas não é ter medo. Temor é ter reverência. Temor é ter respeito. Temor é ser obediente à instrução que Deus está nos dando. Isso é temer o Senhor, que é diferente de ter medo. A segunda coluna é a misericórdia.
Qual que é a base bíblica? Temos mais bases bíblicas, mas como o nosso tempo também é um pouco curto, a gente não vai conseguir colocar mais bases bíblicas, mas eu quero trazer as mais importantes. Lamentações 3, do versículo 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Né? Tem um versículo também que diz que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, não é isso, pastor Clésio? Até ser dia perfeito. Então, a segunda coluna é a misericórdia. A terceira coluna, a confiança no Senhor. Isaías 53, versículo 13, só a parte B, diz assim: mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Né? Então a terceira coluna é essa questão da confiança. A quarta coluna, a administração do dinheiro. Isso é um tema muito relevante para os dias de hoje. Até indico um livro bem pequeno, um livro de declaração, né, que veio aqui forte no meu coração agora, do Charles Capps, O Poder Criativo de Deus para as Finanças. Um livrinho pequeno, não é um livro para você ler e deixar, não. Ele é um livro quase de cabeceira para que você deixe incrustado ali na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos. Eu, por exemplo, eu tenho vários versículos bíblicos que lendo esse livro eu já coloquei. Por exemplo, quando eu vejo a despensa lá em casa, vejo a minha geladeira, eu vou lá no Salmos 23. Ei, Pai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu declaro e ponho as mãos naquela geladeira. Falo, Pai, essa geladeira cheia. Vou lá na minha despensa, Clésio, porque a palavra de Deus me instrui. Pai, essa despensa cheia, essa geladeira cheia. Pai, esse tanque de combustível cheio, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lá em Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, e eu posso colocar, porque Ele também é meu Pai, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Pai, obrigado por meu dia das minhas necessidades surpresas. Obrigado, Pai, porque o meu café da manhã será robusto. Obrigado, Pai, porque eu terei um bom almoço, eu terei um bom lanche da tarde, eu terei uma ótima ceia, porque, Pai, cada uma das minhas necessidades são supridas em Cristo Jesus. E Provérbios 3,9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Daria também, irmão, um outro podcast, a gente falar de primícias e falar de primícias e falar de dízimo. Né? O que é o primícias e o que é dízimo? Mas esse não é o tema, mas a gente pode abordar também porque é um tema riquíssimo. Porque uns prosperam, porque outros não prosperam. Mas aqui a gente está falando de coluna. Então seja um bom dispenseiro, um bom administrador do seu dinheiro. Vamos lá para a quinta coluna. Fala sobre felicidade. Provérbios 3,13. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquiriu conhecimento. Como é bom, Patrícia, a gente está perto de pessoas felizes, pessoas que estão o tempo inteiro sorridentes, pessoas que nos levam para aquele próximo nível, pessoas que estão em entendimento, que Deus é bom, que o Senhor é bom. Tem até um amigo que ele falou assim: Raul, você tem que criar uma hashtag. Ele até fala assim, para viralizar, ele não fala assim, não seja positivo, bota assim, seja positivo. Assim ele fala, não, seja positivo. Mas como assim? Não é seja positivo? Não, mas é para criar um burburinho para as pessoas te dar atenção. Porque, cara, tô para ver uma pessoa positiva igual a você. Mas isso, Clésio, é um positivo irracional? Não, é um positivo baseado no que a palavra de Deus me garante todos os dias. Agora isso, irmão, não quer dizer que eu também não tenho os dias maus. Claro. Mas se a gente for pegar num contexto, Clésio, eu tô sempre muito, assim, muito mais positivo, de 100%, 95% positivo do que algum dia que eu não estou bem. Mas mesmo naquele dia que eu não estou bem, eu não deixo uma palavra negativa me tomar de conta. Né? Isso é um estilo de vida. E lá nos provérbios, lá na frente, lá vai ter mais sentido que eu estou falando, que eu vou comentar isso com vocês. Vamos lá, para a sexta coluna. A crença no Senhor. Provérbios 3,26 diz: porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Essa é importante, Patrícia, que diz respeito diretamente com o que eu faço, com o que meu trabalho. Olha só, a crença no Senhor. Provérbios 3,26. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem salvos. Eu não me lembro o versículo agora, pastor Clésio, mas tem um versículo que diz
que se Deus não guarda a cidadela, em vão vigia o sentinela. Eu não vou saber de qual agora. Mas, Clésio, nós trabalhamos ali também com segurança privada, trabalhamos em alguns eventos e tudo. E o que eu falo para as pessoas quando a gente está prestando serviço de segurança? Vamos fazer uma oração. Parece louco, mas é uma verdade. A gente ora, Clésio, para atender um cliente. Um evento, seja esportivo, seja um evento, agora a gente está chegando na reta de festa junina, nós somos contratados para fazer segurança ali de eventos de festa junina, e eu peço para Deus nos dar sabedoria, porque antes, Clésio, de vir a força bruta, de ter que agir com força, agir com a força do nosso braço, se Deus nos dá sabedoria, se Deus está nos guardando, Ele vai nos dar sabedoria para a nossa força vir da nossa língua, para a gente nem precisar... Patrícia, entrar numa via de fato, pegar alguém, claro, ou segurar alguma coisa. E, Clésio, eu falo para você que dá muito certo, né? Eu posso te falar dos nossos eventos ali que a gente fecha com chave de ouro, né? Então, essa sexta coluna é muito importante, a crença no Senhor. E vamos aqui para a última coluna, que é a sétima, a graça de Deus, né? Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? É a graça, né? Favor imerecido. Né? Outro assunto também que dá vários podcasts. A graça. Por isso que a gente fala, eu até falo para a Patrícia, né? A gente comenta e conversa. Eu falei assim, já até comentou aqui, e aí eu quero passar para o Márcio aqui, que a gente pode fazer aqui provérbios comentados 10 anos seguidos. Dificilmente a gente vai repetir uma frase ou falar alguma coisa, por o quanto a palavra de Deus se renova a cada manhã, né, Clésio? O quanto ela é rica, o quanto ela é poderosa. Raul, não vai faltar conteúdo. Não falta. É tão incrível que não falta. E a gente já comentou isso várias vezes, né, Clésio, sobre isso. Exatamente. Mas vou dar a oportunidade aqui pro meu amigo, Marcinho Love, fazer o seu comentário, né, Márcio? Porque você não vai ficar de fora, né, meu irmão? Não, capítulo 9, né? Obrigado aí. Legal aí que você falou sobre o que você faz sobre a sua despensa, geladeira, né? Isso funciona. As declarações. E algumas pessoas falam, eu tô vivendo pela fé, e às vezes acho que viver pela fé não é viver uma vida de piedade, sim uma vida de pobreza. Só que Jesus não era pobre, né? Ele nasceu numa manjedoura, ele só nasceu lá porque estava na época do censo e não tinha até onde ficar, né? Porque dinheiro, eu tenho certeza que o pai dele como marceneiro, né, carpinteiro, naquela época era uma profissão que dava muito dinheiro. Não era qualquer um que podia comprar um móvel, né? Mas enfim, não vamos entrar nesses pormenores, mas eu queria deixar um versículo falando sobre riqueza, que diz o seguinte, 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Então é interessante que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, né? Então, segundo a sua riqueza em glória, não é isso? Todas as nossas necessidades já foram supridas. O Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. Não é isso? Exatamente. Então tá, vamos prosseguir aqui. Lá no que diz respeito à sabedoria. A sabedoria fala logo no início, né? Falando que a sabedoria ela saiu ao encontro das pessoas, né? Então, para se assentarem à mesa para fazer parte de um banquete. E o que a gente tem como conhecimento de banquete, de estar à mesa? Relacionamento, comunhão. Não foi isso que aconteceu na Santa Ceia? Pão e vinho, comunhão, né? E Jesus falou que a gente vai voltar a cear com ele, né? Ele está esperando ansiosamente por isso. E vamos voltar a ter essa comunhão com ele. E quando fala sobre comunhão, você falou, legal, achei, quando você falou assim, o evangelho é um pai procurando por seu filho, né? Até que nós entendamos que a nossa identidade de filho, né? Então, filhos de um pai amoroso, de um bom pai, um bom Deus, que ele está à nossa procura. E eu acho legal que antes de ler aqui o versículo 12 e o 13, eu quero só ler aqui rapidinho aqui Deuteronômio 30, 19. Tomo hoje
os céus e a terra por testemunha contra vocês, e de que lhe dê a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Ó, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos possam viver. 20. Tome a decisão de amar ao Senhor, o seu Deus, de ouvir a voz e de ficar junto a Ele, pois Ele é a sua vida e dará vida longa na terra que Ele prometeu a dar aos seus antepassados. Só até aqui. Por que eu estou falando isso? A bênção ou a maldição, né? Tem um grande livro também, a Bênção e Maldição, né? Esqueci o nome do pastor agora. Jorge Linhares, né? Verdade. É um grande best-seller. Eu gosto muito do pastor Jorge Linhares. E tem gente que prefere escolher, né, a maldição ou não escolher a prudência e tá tudo bem, né? As escolhas, cada um vai responder por elas. Olha o que diz no 13. A loucura parece uma mulher dominada pelo fogo da paixão. A loucura, né? Por quê? Porque de nada sabe nem deseja saber. Você já viu aquela pessoa que você dá o conselho, a pessoa erra. Dá o conselho, a pessoa erra. Pessoas autodestrutivas, né? Eu conheço gente assim. No 12. Lembre-se de que a sabedoria só traz benefícios. Olha só, mais uma vez, a sabedoria querendo nos encontrar. Olha, escolhe a bênção. Escolha trilhar o caminho certo, porque você... se por outro lado você preferir zombar dela, sofrerá as consequências. Né? Então, assim, você vê assim, o tanto que Deus é bom, né? E a sua misericórdia se renova a cada manhã. São as causas de nós não sermos consumidos. Eu acredito que cada manhã a gente tem uma nova oportunidade de acertar. Uma nova oportunidade de ser um bom filho. Uma nova oportunidade de ser um bom marido, um bom pai, um bom funcionário, né? E como você falou ainda agora, a vereda do justo, né, a vida do justo é como a luz da aurora, é como o amanhã, como, né, vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Somos perfeitos? Não, mas estamos buscando, né, a se melhorar a cada dia como filhos de Deus, né? E é isso. Eu acredito que a gente pode, através da sabedoria, fazer escolhas ainda melhores, sermos mais sábios e fazer as escolhas certas. Concordo plenamente, Marcinho Love. Mais algum comentário, Marcinho Love tá demais, rapaz. Tá um profundo estudioso. No versículo 11 ele fala, pois por intermédio de seus dias serão multiplicadas e o tempo da sua vida se prolongará. Nós vemos que a sabedoria ela tem essa capacidade de trazer longevidade para nós. Longevidade no critério de que, às vezes, não nos falta tempo. Na verdade, nos falta a sabedoria de poder administrar o tempo. Não nos falta o que fazer. Às vezes, nos falta realmente sabedoria para podermos aplicarmos o nosso tempo naquilo que é de melhor. Não nos falta um tempo para fazer atividade física. Na verdade, nos falta a sabedoria para poder administrar, não o nosso tempo, mas administrar as nossas tarefas, porque o tempo todo mundo tem 24 horas. Agora, a diferença é como nós vamos administrar essas nossas 24 horas. Porque se você pegar os multimilionários e desde as pessoas que têm necessidades, eles também têm as 24 horas. É verdade. Então, é como nós temos a aplicabilidade dessa sabedoria dentro do nosso dia a dia para gerenciar melhor as tarefas que nós fazemos hoje. Porque todos nós temos essas 24 horas. Nós precisamos realmente saber como administrar isso. Agora, como saber administrar isso? É buscando sabedoria. Interessante isso, porque a gente não tem a gestão do tempo, né? A Não. gente tem gestão no tempo. A gente tem como administrar quais são as nossas prioridades. É isso, na verdade, nada mais é do que nossas prioridades. Se eu acordo e já entrego aqui o meu dia fazendo a leitura de Provérbios, por exemplo, qualquer outro capítulo da Bíblia, são as minhas prioridades. Se eu levanto e saio correndo com pão e o café derramando, saindo correndo para o trabalho, são as minhas prioridades, porque eu deixei, né, coisas para fazer e saio correndo. Vou calçando tênis para poder ir para uma atividade física, por exemplo. Eu não me preparo, né? Sabe uma coisa interessante desse capítulo? É que ele tem um destinatário. Essa palavra, ela tem um destino, né? E aí ele fala ali do 7 até o 12.
E uma das coisas que o sábio ele enfrenta é exatamente a questão de se encontrar com pessoas que são soberbas e pessoas que são malvadas, né? O sábio ele acaba ele acaba enfrentando essas duas pessoas, porque elas não estão dispostas a ouvir as correções, a ter um direcionamento, né? Uma pessoa que você fala assim, olha, você tem o melhor resultado na sua liderança, prepara um pouquinho mais a sua palestra, acorda 1 hora mais cedo. Ah, não, para mim está o suficiente, eu entrego o que eu tenho para entregar e eu vou dormir, sei lá, meia-noite, vou acordar às 7 da manhã porque eu preciso ter X tempo de sono e você não se prepara com exatidão, né? Como deveria ser. E aí a gente vê que as ordens de prioridade são outras, né? O meu sono é mais importante, mas o meu resultado eu também quero, mas eu não faço por merecer o resultado que eu preciso, fazendo o que é necessário, gerenciando o tempo, né? Aqui no meu tempo. Uma das coisas também que eu acho interessante é ninguém é predestinado a ser bom ou mal, né? Deus quer que a gente ande pelas veredas da justiça, pelo caminho da verdade. Deus quer que a gente seja bom. Mas cada um tem as suas escolhas. Cada um, né, opta por saber se vai escutar ou não. E aí é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, que a sabedoria, por mais que ela seja de maneira gratuita e ela está ali à disposição de doar para quem carece, a gente sabe que as pessoas sensatas e as pessoas que são prudentes, elas aceitam as correções. Então, o que eu quero deixar aqui, né, registrado nesse capítulo 9, é que se você hoje está nesse posicionamento de que você aceita uma correção, você é sim considerado uma pessoa sensata, uma pessoa prudente, né? Porque você está inclinado a caminhar pelas veredas da justiça. Isso é sabedoria, é saber escolher, é dar sabor à sua jornada. E a gente precisa entender um pouco sobre isso, né? E dentro da liberdade que nós temos, da nossa livre escolha, né? Do nosso livre-arbítrio. Esse capítulo é poderoso. Amém? Muito. Gratidão. Primeiro, eu queria dizer um obrigado aqui pela vida de vocês, esse capítulo 9. E também expressar minha gratidão pela vida de vocês. Obrigado pelo compartilhamento e minha gratidão pela vida de vocês. A recíproca mais que verdadeira. Então, família, um beijo no seu coração. Até o próximo episódio de Provérbios Comentado.